Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje, mais um episódio aqui do nosso Personalidades Homeopáticas, né? E infelizmente, falaremos hoje dessa grande personalidade que praticamente eu acho que todo mundo conhece, que é Adolf Hitler, né? O cara que ensinou aí para o mundo o significado da palavra maldade, né? Adolf Hitler foi o cara ali da campanha nazista, né? Quem comandou toda a campanha nazista, o chefe, né? O Führer ali do Terceiro Reich, comandou ali a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Tem uma personalidade muito, quando a gente pesquisa, muito controversa, mas que também é muito bem, digamos, conhecida, muito analisada, né? Então, essa foi um dos porquês que eu escolhi, uma das finalidades do porquê que eu escolhi a Adolf Hitler. Primeiro, por ser muito conhecido, né? E, consequentemente, por conseguinte, ser muito estudado, né? Pelas coisas que ele fez, ter a sua personalidade, o seu quadro mental muito estudado, não só posteriormente à Segunda Guerra Mundial, mas também durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das bases, né, da minha pesquisa sobre as questões mentais da personalidade do Hitler foi um documento muito famoso que em 43, ali no meio da Segunda Guerra Mundial, foi pedido, né, foi um pedido que a inteligência norte-americana fez a um psicólogo para que avaliasse essas questões da personalidade de Hitler e, como, né, por ser um documento de inteligência, de guerra, né? Então, esse psicólogo, ele estuda ali toda essa parte da personalidade de Hitler com o intuito de dizer, olha, ele pode seguir esse ou aquele caminho, ele pode fazer essas ou aquelas escolhas. Então, é um documento extenso, né, de 200 e poucas páginas, mas que tenta avaliar com grande profundidade toda a personalidade de Hitler, né? Não só a personalidade, mas também a história dele, né? O que talvez tenha exercido um efeito para que ele se tornasse o que ele se tornou, né? Então, o psicólogo, Dr. Henry A. Murray, tá? Eu não sei exatamente se é um psicólogo ou se é um psiquiatra, mas depois vocês procurem para ver, tá bom? E é um documento muito interessante, porque ele tem disponível na internet, né? Mas na época é um documento que era confidencial, né? Um documento que era específico ali para o governo, né? Porque era um documento realmente de inteligência, tá bom? Então, usando esse documento aqui, tá? E também a ajuda do nosso grande chat GPT, tá? Que me ajudou bastante aí nessa avaliação, porque, querendo ou não, pessoal, é muito controverso, né? Existem muitos estudos, mas muito controversos, que não chegam muito a um lugar específico de como que o Hitler era, das características principais de Hitler. Então eu usei o chat GPT para que me ajudasse ali a puxar das mais variadas fontes as características de Hitler, né, os pontos cruciais ali da personalidade, das coisas que ele passou e tudo mais. Então aí a gente chega em alguns pontos e isso faz com que a gente torne possível a gente achar um medicamento ou alguns medicamentos que estejam ali mais próximos, né, dessa personalidade, tá? Então o chat GPT me deu uma ajuda muito grande mesmo, né? Também para avaliar esses pontos, né? E também para analisar algumas questões de saúde que o Hitler já teve, né? Ou tinha durante a vida. Então, questões de doenças crônicas que ele possuía, né? Problemas de saúde. Para quê? Para que a gente possa analisar quais os aparelhos, quais os sistemas, quais digamos, o tropismo, né, do corpo dele, aonde que os problemas ali eram focados, né, onde que ele tinha maiores problemas de saúde, maiores predisposições a patologias. Então, ele também me ajudou nisso, a recuperar, a puxar essas informações, tá bom? Então, essas são as minhas duas fontes, né, principais. A gente tenta pesquisar muitas vezes pelo YouTube ou mesmo pelo Google, só que é um pouco difícil, as pessoas têm um certo receio, né, de falar, porque realmente é uma figura, se não há mais
problemática, né, da gente comentar, mas aqui, como vocês sabem, né, a gente tenta fazer essa aproximação com a matéria médica homeopática, com os medicamentos homeopáticos, para que a gente tenha essa, digamos, essa parte mais palpável, prática, para que a gente conheça melhor os medicamentos homeopáticos, tá bem? Então, depois eu fiz também a repertorização e uma leitura rápida da matéria médica aqui para dizer para vocês, na minha opinião, qual seria o medicamento que mais se aproxima da personalidade de Hitler, tá bom? Que mais poderia estar ali sendo utilizado para Adolf Hitler, tá bom? E, relembrando, pessoal, essa é uma análise que somente aproxima, tá? Não é certeira. Claro que eu digo aqui que esse medicamento que eu escolhi, eu creio realmente que é um dos mais próximos, mas claro que é sempre uma coisa ali, um pouco ainda não tão certeira, porque obviamente a gente não tem como fazer isso. E, claro, também preciso dizer para vocês que não só o medicamento que eu escolhi, mas um ou outro ali também, que chegaram muito próximos e possuem características muito fortes da personalidade de Hitler, tá? Então, o medicamento escolhido foi o Licopódio, tá? Que é um medicamento já muito antigo também, um dos primeiros lá da nossa terapêutica, que Hahnemann experimentou, tá? E um medicamento muito interessante, porque também o Licopódio, no seu estado natural, ele não tem nenhum tipo de efeito farmacológico, nenhum tipo de efeito medicinal. Apenas depois que o Hahnemann transforma o Licopódio ali em medicamento homeopático e faz as experimentações com esse medicamento, é que ele descobre a grande potencialidade terapêutica do Licopódio, que é, na verdade, um dos maiores medicamentos homeopáticos que nós temos, que mais são utilizados também, tá bom? Mas, claro, como eu falei para vocês, que acho que 2 ou 3 medicamentos também se aproximam muito da personalidade de Adolf Hitler, que são, por exemplo, a platina metálica, né, o platino. Também a gente tem outros ali. Eu diria que o Licopódio e a platina são os que se aproximam muito, tá? Muito mesmo. Mas, na minha opinião, o Licopódio estaria mais bem indicado, tá certo? Mas também ali a Laquesis, né? Que é um medicamento do veneno da surucucu, né? Também o Iociamos, também. O Estramônio. Então, são medicamentos que se aproximam, que têm ali pontos cruciais da personalidade de Hitler, mas, na minha opinião, o Licopódio é o que mais está ali, é o que mais realmente capta não só todas as características, mas também um ponto muito importante de Hitler, tá? Que é, aliás, já vou até citar para vocês, para eu explicar para vocês como que eu fiz, quais os pontos que eu coletei. Hitler, tá, pessoal? Segundo esse documento que eu vi, e alguns outros pontos, em alguns outros lugares, Hitler tinha, né, um grande problema com confiança, né, uma falta de confiança em si mesmo, uma sensação, um sentimento de inferioridade muito grande, tá? Isso foi o ponto que mais me fez pender para o Licopódio, tá? Depois eu vou explicar o porquê, mas Hitler tinha essa característica muito forte, né? Ele tinha esse sentimento de inferioridade, né? De ser fraco, de não conseguir, de ser uma pessoa que não é capaz. Pode parecer estranho, obviamente, porque olhando a história de Hitler, a gente nunca poderia imaginar que uma pessoa que passou por tudo que passou, que fez tudo o que fez e que falava as coisas que falava, poderia ter esse tipo de sentimento. Mas é exatamente por esse tipo de sentimento que ele trilha, né, que ele percorre essa jornada na sua vida. E aí que está o porquê do Licopódio também, né? O sentimento de inferioridade, pessoal, ele gera e ele faz com que a pessoa tenha uma necessidade de se opor a isso, ou seja, que ele tenha uma necessidade de caminhar em direção oposta a isso. Ou seja, ele sabe que ele é fraco,
ele sabe que ele não dá conta, ele sabe que ele não é capaz, então, se ele sente tudo isso, ele precisa andar em direção a um outro caminho, né? Um caminho da força, um caminho da confiança, um caminho de mostrar que ele é o mais forte, que ele é o que dá conta, que ele é o que consegue realizar aquilo, tá? Então, Hitler passou por certos problemas na infância, né? Também tentou ser artista, e tudo meio que acabou não dando certo, né? Teve muitos problemas também na sua carreira ali militar no início. Então tudo isso foi meio que formando, né? E foi dando base para esse sentimento de inferioridade dele, e que depois ali ele fala, bom, eu preciso mostrar-me melhor, eu preciso ser o melhor, eu preciso estar numa posição de poder para que isso não me engula, para que isso não me destrua, para que esse sentimento não acabe comigo. Então eu preciso estar numa posição onde ninguém mais esteja, onde ninguém mais possa competir comigo, e onde eu possa mandar em todos, ordenar a todos, para que eu seja o único ali, para que ninguém possa tomar o meu lugar, tá certo? Essa é uma característica fundamental, tá? Porque ele vê toda essa sucessão de ações, de busca pelo poder, de busca pela autoridade, né, e tudo mais, é causado por conta desse sentimento de inferioridade, por conta dessa questão de que ele, olha, talvez se eu não tiver muito poder, eu vou ser subjugado, eu vou ficar para trás e eu não vou dar conta, né? Então é isso. Esse é um dos principais pontos ali que meio que dão base para as outras coisas de Hitler, né? E para meio que essa história, né? E isso que ele fez, tá certo? Então, a gente percebe aí as outras características mentais meio que vão vindo depois disso, tá? Então a gente percebe uma egolatria, né? Um egotismo muito forte, tá? Até pela questão ali também da raça ariana e tudo mais. Então, uma egolatria, uma autoestima muito forte ao mesmo tempo, tá? Ditatorial, dominador, né? Não precisamos nem explicar isso, né? A gente vê que Hitler, quando ele ascende ali no partido nazista e depois ascende ali como primeiro-ministro, depois Führer, né? A gente vê que ele tenta de toda forma, e a gente percebe olhando a história, que muitas coisas ali que não, digamos assim, que seguiram-se por caminhos não muito democráticos, não muito corretos, foi o que fez ele subir totalmente ao poder, né? Então vocês percebem que nessa parte, como que o Hitler usou de questões imorais, né, de questões ali à beira da consciência moral, para que ele subisse ao poder e conquistasse de fato o poder, tá certo? Ali na Alemanha. Então a gente percebe essa necessidade de ser ditatorial, dominador, dogmático, tá certo? Que também está baseado nessa sensação, nesse sentimento de inferioridade, tá bem? Uma certa misantropia, né? O Hitler, é estranho que pareça, né? Ele tem essa característica também de querer uma certa solidão, de não querer ficar, de usar também os discursos, a popularidade como algo ali só para alcançar o poder, tá? Como algo ali só para ter mais poder, e não porque ele gostava, não porque ele queria estar com outras pessoas, porque essa não era realmente uma necessidade para ele, tá bom? Uma insanidade de megalomania, tá? Isso a gente nem precisa dizer também, né? Os planos de Hitler para o mundo era uma coisa quase que de quadrinho, né? De desenho de super-herói, assim, que ele queria dominar, né? De super vilão, né? Uma dominação mundial, né? O tanto que ele começa a fazer ali a campanha nazista, né? A campanha do início da guerra, a gente percebe que ele realmente quer dominar tudo. Então, a gente percebe essa megalomania, essa loucura, né, essa insanidade com o poder de que, olha, eu vou dominar o mundo vai ser meu, eu vou ser o rei do universo. Tá? Uma necessidade muito grande de aparecer, de ser notado, tá bom? Egoísta, egocêntrico, né? Então, a vida do Hitler também mostra pra gente essa característica
de que o que importa não são as outras pessoas, não é a Alemanha, não são os alemães, não é nada disso. Na verdade, o que importa é ele, né? É ele ter poder, é ele se sentir poderoso, é ele alcançar o que ele precisa alcançar, tá bem? Hipersensível a críticas e reprimendas, tá? Isso daí, obviamente, não precisa nem dizer também, tá? Insensível, né? Crueldade, tá? Também é outro ponto que não precisamos explicar muito, né? A Segunda Guerra já, né, e toda a questão do Holocausto mostra para a gente o nível de insensibilidade desse homem, né? Uma ilusão, né? E aí entra a questão da raça ariana, né? Uma ilusão de superioridade, tá bom? Então, que também se envolve com as outras características que eu falei aqui, mas essa ilusão de superioridade, né? Nós somos superiores, nós somos melhores, nós somos o que devem calcar as outras pessoas, as outras raças e tudo mais, tá bem? Então, pessoal, essas foram as principais características que eu absorvi da pesquisa e joguei e fiz uma repertorização. Como eu já expliquei para vocês, é o estudo, né, a análise que a gente faz ali dos medicamentos homeopáticos, dessas rúbricas, dessas características mentais, para ver quais os medicamentos que são contemplados aí nessas rúbricas, tá bem? E quando a gente faz isso, quando eu fiz isso, essa parte do estudo, ela jogou ali para mim alguns medicamentos e, claro, esses que eu falei para vocês estão ali no topo, né? A platina, por exemplo, é um medicamento que está ali muito fortemente, mas também o licopódium, né? Até nessa repertorização que eu fiz, a platina ela ficou acima do licopódio. Contudo, como eu expliquei para vocês, eu vou me defender aqui, vou explicar exatamente por que o licopódio é mais interessante nesse caso do que a platina, tá bom? E esse ponto, que da minha escolha principalmente do licopódio, ele é focado com a questão da inferioridade, tá, pessoal? O licopódio é um medicamento que possui esse ponto da sensação, do sentimento de inferioridade muito forte, tá? O licopódio ele acaba que tem esse ponto de maneira realmente muito evidente. É claro que ele esconde, né, isso ao tempo todo, é claro que isso não é demonstrado, mas isso sempre dá base, né? Uma das bases que formam a constituição mental do licopódio é a sensação, o sentimento de inferioridade, tá? Que a gente pode ver muitas vezes é que ele tem essa necessidade de sobrevivência, essa necessidade de sempre fazer algo para estar numa posição superior, tá? É daí que nascem aqueles sintomas muito marcantes, né, muito próprios do licopódio, que é ser uma pessoa muito ditatorial, muito ruim para quem está abaixo dele, e ser uma pessoa muito amável, muito afável, né, muito bondosa com quem está acima dele, com quem tem mais poder que ele. Isso é muito característico de certas empresas, né, que a gente pode ver por aí. Isso é muito característico aí no mercado, né, em geral, porque a gente vê pessoas que realmente são desse jeito. A pessoa ela tem ali, ela é talvez encarregada de algum setor ali, e ela é muito ruim, ela é muito má, ela é muito ditatorial, ela não quer receber ordens ou então nem sequer pequenos conselhos dos subalternos dele. E, contudo, quando ele se depara com alguém que tem mais poder, que está um cargo acima dele, ele se torna uma pessoa extremamente amável, uma pessoa extremamente educada, extremamente afável, tá? Mas por quê? Porque ele sabe que a pessoa que está acima pode comprometê-lo, pode gerar um mal para ele, pode fazer alguma coisa contra ele, porque ela tem mais poder, tem mais força, tá? E as pessoas que estão abaixo, não. As pessoas que estão abaixo não têm mais força que ele, não têm mais poder que ele. Então essa é sempre uma busca para o licopódio. Isso é sempre um ponto extremamente necessário e importante para o licopódio. Ele precisa estar numa posição de poder.
ele precisa estar numa posição onde ele se sinta protegido, onde ele se sinta poderoso, tá? Vejam aí o quanto que isso está relacionado com Hitler, né? E toda a sua vida. Mas também um ponto muito importante de Licopódio é a capacidade mental, tá? Licopódio, ele tem um intelecto muito, muito bom, muito forte, muito vivo, tá bom? E isso também também uma característica de Hitler, né, que a gente pôde ver, e quando a gente estuda todo o caminho que ele trilhou ali, não só para chegar ao poder, mas também fazer tudo que ele fez durante a guerra, uma coisa salta a nossa atenção, né, de que ele realmente era muito bom, que era muito inteligente, era uma pessoa, né, é óbvio, né, extremamente imoral, desumano, absurdo, né, um verdadeiro demônio no mundo, mas que ao mesmo tempo tinha uma inteligência ímpar, né, para fazer tudo o que fez, né? A gente percebe, por exemplo, que a campanha do exército nazista, as táticas de batalha, de guerra, é claro que isso vem também dos generais, mas Hitler era o comandante-geral, né? Hitler foi quem escolheu as pessoas para fazer a campanha. A gente percebe que nos primeiros momentos da guerra e também depois, se os aliados não tivessem feito tudo o que fizeram, muito mais do que fizeram, né, não teriam conseguido mesmo derrotar o exército nazista. As táticas, não só a questão de inovações militares, mas as táticas militares totalmente assim revolucionárias, modernas para a época, faziam com que o exército nazista avançasse contra exércitos, contra países, por exemplo, a França na época, né, que que tinha ali um dos maiores exércitos, um dos exércitos mais poderosos, que durou assim, o exército nazista invadiu a França e dominou toda a França em questão de poucas semanas ou poucos meses. Foi uma coisa assim realmente muito absurda para a época. Então Hitler realmente tinha uma inteligência ímpar, né, uma capacidade realmente muito fora do comum. E isso é um ponto essencial do Licopódio. O Licopódio é muito inteligente, é muito intelectual, tá bom? Tanto que existe essa disparidade do Licopódio. O Licopódio tem uma capacidade muscular, né, física, muito fraca, muito de fraqueza mesmo. Contudo, isso contrasta com essa capacidade do intelecto, da capacidade intelectual que ele tem, que é muito avançada, que é muito forte, tá bom? Esse foi um dos outros pontos também que me fez me decidir por esse medicamento, ao invés da platina, por exemplo, tá bom? E então o Licopódio, ele desenvolve aí através desses dois pontos, né, uma capacidade muito grande de sobrevivência, né, uma busca por sobreviver, uma busca pelo poder, porque disso depende a sobrevivência dele, né, porque ele sabe que é fraco, que ele tem essa sensação de inferioridade, então ele busca a todo tempo estar numa posição que ele possa sobreviver, que ele possa se defender, que ele possa se manter, tá bom? Então, pessoal, não só isso, claro, tá? Mas o Licopódium também é um medicamento, um dos grandes medicamentos para os distúrbios intestinais, para os problemas gastrointestinais, que, aliás, são um dos problemas que mais atingia Hitler, tá? Além no fim da vida dele lá, ter sido relatado, né, que ele teve problemas com Parkinson, né? Durante toda a vida dele, ele teve muitos problemas crônicos gastrointestinais, no aparelho gastrointestinal, tá? Cólicas, diarreia, constipação, distúrbios digestivos. E o Licopódio é um dos grandes medicamentos para esses problemas, esses distúrbios digestivos, problemas com a digestão e problemas que envolvem todo esse aparelho gastrointestinal, tá bom? Então também foi um ponto que para mim foi essencial para a escolha do Licopódio, tá bem? Até uma recomendação que eu faço para vocês, que também me serviu, né, como base disso, da minha pesquisa, é aquele filme, né, As Últimas Horas de Hitler. Eu acho que eu assisti esse filme no Netflix, não sei, eu creio que esteja lá, tá bom? Mas é um filme muito interessante, tá, e que realmente parece ser muito fidedigno ao que de fato aconteceu ali no final, realmente, da vida de Hitler. Então ele conta ali, nesse filme, toda
a trajetória do fim da vida dele, tá bom? Ali no bunker, né? Lá no bunker que ele ficava, que ele pediu para construir ali em Berlim, tá bom? Então é muito interessante esse filme, eu realmente recomendo, muito bom o filme, uma grande produção, tá? E que ajuda a gente a entender um pouco melhor também dessas características, né? Hitler também era uma pessoa extremamente ali, que naquelas horas ali, né, ele começa a perder um pouco da sua sanidade, a gente começa a perceber isso também. Claro, né, pessoal, assim, como a gente viu essa questão da megalomania, né, de fato uma insanidade, de fato uma ilusão, que ali ele começa ainda a mantê-la, né? No final, os soviéticos vindo ali por uma parte, os ingleses e americanos e todos os outros aliados vindo ali pela outra parte, né? Mas a grande parte do Exército Vermelho soviético ali já, assim, a Berlim completamente tomada, e ele falando, não, olha, a companhia do general fulano vai vir por aqui, vai matar, vai pegar... Sim, uma completa insanidade total, achando que ainda existia um futuro para a campanha nazista, né? Então a gente percebe isso, também no filme dá para ter bastante essa sensação, né? A gente percebe muito o autoritarismo, né? A questão ditatorial dele, que é também um ponto muito forte do nosso medicamento, do licopódio, tá? Se as pessoas conhecem o licopódio por algo, é pelo essa característica de ser ditatorial, tá bom? Muitas pessoas que têm isso podem receber muitos benefícios do licopódio, porque esse realmente é um ponto muito necessário dele, tá bom? Essa questão de ser ditatorial, de ser muito forte, muito ruim com as pessoas que estão abaixo, tá bom? Sempre para se manter no poder, sempre para ter essa posição poderosa, para se manter ali e para demonstrar para os outros que ele é muito forte, o que na verdade, no fundo, se contrasta com essa sensação, com esse sentimento de inferioridade, de falta de confiança. Tá? Então a gente vê que na verdade é tudo um teatro, né? uma máscara que o licopódio põe, porque no fundo ele conhece a sua inferioridade, a sua fraqueza, tá bem? Então, pessoal, creio eu que eu falei tudo o que eu gostaria de ter falado, tá? Então, licopódio, né, muito orientado pela questão do intelecto, por exemplo, né, algumas análises também de matéria médica mostram para a gente que o licopódio é aquela pessoa extremamente, às vezes, sem muitos sentimentos, tá bom? Até pela esposa, pelos filhos, é uma pessoa que gosta de ficar sozinha, uma pessoa que muitas vezes se reclusa, né, uma pessoa ali muito longe dos outros, que mantém um tratamento, até mesmo com a esposa, com os filhos, com amigos, iguais que ele mantém com pessoas que ele não conhece muito bem. Tá? É uma pessoa ali que realmente tem essa parte intelectual muito forte, só que isso às vezes tira ela, né, faz ela deixar a questão emocional um pouco de lado, e muitas vezes até uma das coisas que eu li na matéria médica, né, de uma avaliação de uma matéria médica, foi que muitas vezes as esposas dos licopódios reclamam, olha, eu gostaria que ele me notasse mais, eu gostaria que ele realmente tivesse um amor um pouco maior a mim. Mas esse é o ponto. Ele não consegue muitas vezes lidar muito bem com essas questões de emoção, de sentimento, por conta disso, porque ele está o tempo todo pensando em sobrevivência, em se manter no poder, em ser mais poderoso que os outros, tá bem? Porque ele tem essa questão intelectual muito avançada, muito mais forte, muito mais ativa que as outras pessoas, tá bem? Então, pessoal, por esse vídeo é isso, tá? Espero que você tenha gostado, deixa aí sua avaliação e compartilhe o vídeo com seus colegas, tá? Para a gente estudar junto a matéria médica, compreender um pouco melhor aí do nosso medicamento licopódio, que é um dos grandes remédios da homeopatia. Pessoal, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau.